Olá, minha gente! Amigo! Como você tá? Tô de cabelo cortado. Eu gostei do bigodinho Você também. gostou? Deu uma mudada. Exato, eu quis dar uma inovada. Já fui um É. pouquinho aloprado aí por uns amigos, mas tá tudo em paz. Tá tudo em paz. Tá tudo em paz? Tá tudo mesmo. Mas Hoje... é pessoal, amigo. É, não, eu sei que é, eu sei. Hoje a gente tá com um convidado, olha... Nossa! Eu desejei esse convidado aqui, viu? Eu também. Tô na expectativa dessa entrevista. Também, Acho que será muito boa. Demais. Só que antes da gente falar quem que tá aqui com a gente tem uns recados mega importantes pra dar pra vocês. Viu? Aquele recado básico que você que acompanha a gente já sabe, né? Tá assistindo a gente e não se inscreveu no nosso canal? Tem Vamos que se rezar por inscrever. vocês, vamos rezar. Senão o boleto chega pra você e não vai ser um boleto bom. Brincadeira, gente, mas inscreva-se no nosso canal porque faz toda a diferença. O YouTube vai entender a nossa relevância. Exato, não é? exatamente. Deixa aquela curtida no vídeo, o comentário, pega a pipoca e se joga nessa entrevista. Exato. Ó, lembrando também pra vocês que estamos no Spotify, então se você não tem muita Verdade. disponibilidade pra assistir ao vídeo no YouTube, corre lá no Spotify, que dá pra você ouvir a entrevista na íntegra. E também temos agora a nossa sessão Proibidona. Todas as sextas-feiras, episódio exclusivo pra você que quer se tornar um membro apoiador aqui do nosso podcast. E Então, normalmente... por uma mensalidade basiquinha, gente. 10 conto. 10 conto só, amigo. E toda 10 semana conto. você tem um episódio exclusivo. E é um episódio falando o quê, Totô? Mal de todo mundo depois de uma tacinha de vinho. Exato. Então, Na verdade, a gente entorna uma garrafa. É. Aí pensa, A gente tá naquele grau. fofoqueiro bêbado sem filtro, proibido em 72 países, ofendendo todas as minorias possíveis dessa vida, né? Vale não? a pena, gente, vale a pena. E é a oportunidade também de você vir aqui participar com a gente da nossa roda de fofocas, conhecer o nosso estúdio, conhecer a gente, por aí vai. Mas dados os recados, vamos fazer a apresentação, se é que precisa de algum tipo de apresentação Pois para o nosso é. convidado de hoje, né? Alexandre Frota, seja muito bem-vindo! Obrigado. Bom, prazer estar aqui com vocês. Prazer é o nosso, poxa. Estamos contentes. Valeu. Frota, vamos falar um pouquinho de como tá a sua vida atualmente? Porque, ó, até 2022, você tava num turbilhão, homem. Tava. E era um atrás do outro. Era. Eita atrás de vixe. Quando era assunto, era outro. Mas esse ano você tá mais tranquilo, né? Tô. E Eu aí, tirei esse ano pra... Bom, primeiro, obrigado aí por tudo, né? Pelo convite. Pelo amor de Deus, Enfim, a gente que agradece. realmente, minha vida ficou um turbilhão, né? Quando você vai pra política e da maneira como eu fui, né? Da maneira como eu faço tudo, eu me entrego, vou de coração. Se joga. Eu achei que eu fosse chegar lá e mudar o mundo, mudar o país, que eu fosse conseguir trabalhar com ideias boas a favor da sociedade, Sim. enfim. E, cara, é uma parada muito difícil, entendeu? Porque imagino. Brasília é um outro mundo, é um outro país. Se você não está no jogo, você é preterido. E eu fui preterido por causa disso, né? Se você não está no jogo, você fica numa paralela, não perturbe, entendeu? Faça o seu e deixa a gente aqui. Eu optei por isso, né? Eu tive todas as oportunidades de ter feito o que quase que a maioria toda faz lá dentro. E eu optei por não, né? E por isso também... passei por várias situações difíceis, não só por essa, mas porque eu comecei minha caminhada política apostando numa ideologia, num formato, numa situação. Muito cedo entendi que Você não era muito cedo, que não era o realmente, caminho. né? E quando eu rompi com o Bolsonaro, eu tive que ter muita coragem, porque, como você falou, eu rompi muito cedo e... Cara, eu sofri ataques assim violentos, viscerais, cancelamento. Fui o tempo todo sabotado dentro da Câmara, porque tu tá batendo contra o governo, né? Então você não tem vez. Né? Então eu tive que cavar tudo. Ainda assim, esses 4 anos que eu passei lá, eu me entendi como um progressista, liberal e social, né? Então eu parti para um lado, já que eu não era dos acordos e não estava do outro lado da moeda, eu parti para uma empreitada de ajudar realmente a sociedade, que era uma coisa que eu queria fazer, eu já fazia com muito menos volume. Quando você se torna deputado, você tem um volume muito maior para fazer, para oferecer às pessoas. Eu sei que eu terminei esses 4 anos
como deputado com o maior número de projetos protocolado. Não significa que foram aprovados. Sim. Aliás, estão sendo aprovados agora. Semana passada foram aprovados 4 projetos meus. Gente, assim, sem Caramba! brincadeira nenhuma, eu avisei pra minha psicóloga que eu ia entrevistar o Frota essa semana. Ela falou assim: Meu, você acredita que o Frota fez um projeto de lei referente à nossa classe, Isso. que era pra regulamentação da Isso, classe de isso. trabalhadores de psicólogos? Eu falei: O Frota! O Frota, trabalhando em prol dos... Então, é isso, tem muitos projetos de lei que você E estão sendo desenhou ali. aprovados agora, né? Exato. Quando eu estava lá, a gente votou um de 94. Meu Deus! Para vocês terem uma ideia. Super atual. E aí eu terminei É também. rápido, né? As coisas. Muito. Lá, né? Terminei o mandato como deputado com o maior número de projetos em defesa das mulheres Legal. e em defesa dos autistas, com mais projetos em defesa dos autistas. E fiz muita coisa, né? Todo o dinheiro que eu recebi via emendas, tanto estadual como federal, eu investi na área da saúde, que eu acho que todos nós, em algum momento, nós vamos precisar Sem Sim, sombra é de verdade. dúvidas. de um hospital, de uma clínica, de uma UPA, de uma Santa Casa. Então eu fiz isso, sabe? Eu foquei, apesar de que ouvia várias vezes, porra, saúde não dá voto, você vai fazer isso para quê, entendeu? loucura. Você está perdendo tempo com isso. Mas, enfim, foi uma aposta minha. Eu perdi minha mãe em 2018, um pouco antes da eleição. Então ela não viu que eu me tornei deputado federal e perdi ela no hospital e, sabe, eu acompanhei todo o processo dela e acompanhei o processo de várias outras pessoas e já vinha, essa coisa me incomoda, sabe? A saúde É do latente. país é uma coisa que me incomoda, a maneira como as pessoas são tratadas pelos planos de saúde, muitas vezes por médicos, falta de médico, filas intermináveis. Você chega com a sua mãe no hospital, o hospital não tem como atender, manda você para outro lugar, fica no corredor, sabe? A pessoa, até hoje você vê, há pouco tempo, uma passista da Grande Rio foi lá para ver um problema no útero e saiu sem o braço, Deus, o que foi com o braço aquilo? amputado. O que Então, foi é uma série de coisas que, sabe, me deixam assim agoniado, né? Então eu falei, cara, já que eu não vou para a corrupção, eu vou investir numa parada social, vou trabalhar em cima da desigualdade, da fome, etc. e tal. Ainda assim, todo esse meu processo difícil de combate e bater de frente com o governo fez com que eu não fosse eleito. Eu perdi o meu mandato. A minha ideia era ter saído para deputado estadual em São Paulo, mas não deu porque eu fiquei o país está totalmente polarizado, entendeu? Então, ou você era uma coisa ou você era outra. Sim. E eu fiquei no meio, né? Eu fiquei eu não tinha uma aposta, né? Aí as pessoas falam, pô, mas você ajudou o Lula. Eu ajudei o Lula nos 15 últimos dias que eu vi que necessitava. Eu queria muito tirar o Bolsonaro. Era uma coisa minha, uma briga A gente minha te agradece por isso. pessoal. E aí eu entrei de cabeça numa campanha que, na verdade, nem era minha, eu nem fazia parte dela. Mas eu falei, meu voto vai ser importante. Tem Claro. pessoas que vão ouvir o que eu estou falando, fora que a esquerda inteira esperava esse dia. De eu anunciar Foi que... uma comoção. Né? Então foi uma comoção. gigante. Quando eu fui na Paulista, eu fiquei impressionado, entendeu? Porque veio aquela juventude toda, aquela gente toda em cima de mim. Eles estavam esperando isso. Só que eu passei esses anos num partido que não me permitia que eu tivesse puxado esse trabalho desde do início, né? Mas eu não me arrependo de nada, eu acho que eu tenho que pagar pelos erros, eu sempre assumi os meus erros, eu acho que eu tenho que... acho que é importante as quedas, sabe? Eu sou um cara que eu já caí várias vezes e levantei, Sim. então eu estou acostumado com isso, né? Então, para mim foi um aprendizado, eu ajudei milhares de pessoas, eu estive em lugares que eu jamais imaginei que eu fosse estar. Então eu saí de lá com a cabeça erguida, sabendo que a Polícia Federal não vai bater na minha porta, você não viu meu nome em lista de orçamento secreto e não vai ver, entendeu? Eu me orgulho disso. Não é que... isso é uma obrigação, né,
do parlamentar. Mas eu me orgulho disso, porque naquele circo que você vive, naquele antro que você Parece vive, que a corrupção você é a tem que ser palavra muito que, forte. que ordena o muito esquema, firme, né? Você tem que ser né? muito forte para um cara chegar para você e falar, olha, a gente precisa votar sim. Tem uma emenda aqui de 40 milhões para você. Meu Deus. Eu só preciso que você vote sim. Não leva nem um segundo. É você apertar o sim. Como vai votar? Sim. Pronto. Tá, tem uma emenda de 40 milhões para você espalhar como você quiser para os seus prefeitos, para o seu vereador, como você achar no hospital, no asfalto, onde você quiser. Isso é o tempo todo. O tempo todo. Né? Não sei se vocês, constante, não sei se vocês acompanham muito, sim, mas sim. o próprio presidente da Câmara, ele de emenda, ele levou na última gestão 357 milhões Gente, de é muito reais. dinheiro. É muito dinheiro, entendeu? Então você tem que ser muito forte para você poder Não sucumbir a isso, não sucumbir a isso e trabalhar, né? Ainda tomando porrada. Sim, sim. Lá é muito difícil. Você foi muito ameaçado? Fui pra caramba, minha família. Porque lá, cara, é um jogo que você não imagina. Entendeu? São 30 caras que mandam em Brasília. E tem 513 deputados. Mas Que a loucura. maioria fica só no telefone esperando a ordem do líder. O líder liga e fala, ó, vota sim, vota não. Esperando a ordem do líder, esperando quanto que ele vai ganhar de Eu me emenda. desliguei disso, entendeu? Então eu passei por cima disso. O meu partido, ele orientava sim ou não, mas eu votava como eu queria. Isso é maravilhoso. Frota, a gente vai desdobrar ainda mais esses assuntos. bom. A gente precisa fazer um agradecimento muito rápido aqui à nossa parceira, a Max Racer, que mandou essas cadeiras maravilhosas aqui pro Super estúdio. confortáveis. São super confortáveis. Boa mesmo. Tá bem confortável Boa. aí, Frota? Tá Ela encaixadinha, deita, ó. Frota. Ela deita essa cadeira. O Arthur vai fazer uma demonstração Vai, pra gente, ela Tutu? vai. Cadê? Mostra aí pro Será pessoal. que eu Tá aí, ó. faço? Faz, Vai amigo, cair, faz. Ai, Não, cair não gente, cai, eu mas ela vou deita. deitar. Mostra Ai, que ela eu vou deita. deitar. Ela deita mais. O Arthur tá inseguro, mas tá tudo certo. assim, ó. Bom, aí, ó. Eu falei. Ela Só o não que você ca... falou. Ó, o chão É que ficou eu me joguei, preso. eu me joguei. Tá tudo bem, tá tudo bem. É a confiança, mas dá pra confiar sim, porque a Max Racer oferece essas cadeiras que são mega bonitas, mega confortáveis, são seguras. Nós que montamos, elas são super fáceis de serem montadas. E lá no site da Max Racer você pode conhecer diversos modelos. Esse daqui que tá aqui no nosso estúdio é a Tactical, né, Tutu? Mas tem outras, né? É isso mesmo, porque você consegue entrar no site, que inclusive tá no QR Code aparecendo Verdade, aqui tá na aqui na nossa tela. tela. Só você apontar seu celular, você vai direto para o site, lá você encontra vários modelos e o que mais vai se adequar a você, a sua rotina. Se você trabalha em casa, você pode escolher uma mais confortável. Se você é a galera que gosta de jogar muito game, tem algumas cadeiras com luz até para você Meu jogar. Deus, luz de LED. Tem, Luz e de tem aquela que faz a LED. massagem no corpo inteiro. Não é? Te deixa tranquilo. É aquela cadeira que você senta de manhã e não quer saber nem de levantar. Você não larga gente. nunca mais, né, Exato. filha? Bom, o contato da Max Racer tá aparecendo aqui na tela. Acesse o site maxracer.com.br. Você pode seguir eles também nas redes sociais ou apontar o celular aqui pro QR Code que tá aparecendo na tela para você ter mais informações. Vai direto pro site. Exatamente. Voltando a falar, Frota, dessa sua passagem por Brasília, você mesmo já comentou aqui que, enfim, já caiu e levantou muitas vezes Sim. na vida. Muitas. Só que o cenário político, ele tá tão maluco, que hoje em dia, até para pessoas que não têm uma vivência direta, como nós, por exemplo, que não trabalhamos em nenhum partido e Sim. etc. Se a gente posta alguma coisa A ou B, a gente vai receber elogio de um lado e paulada Vai do apanhar. outro. Ponto. Isso. Tudo está assim. Tá assim, tudo tá assim. Esses 4 anos que você esteve como um parlamentar, você já tinha experienciado alguma vez na sua vida tantos ataques e tanto ódio como você recebeu nesse período ou não? Não. Eu acho que a política é muito mais. Né? Na televisão, quando você está fazendo alguma coisa, principalmente agora com os eventos de reality show e etc e tal, existem as torcidas apaixonadas. Sim, e super. as torcidas que, né, hoje elas influenciam diretamente no jogo e as pessoas batem nas outras sem elas, ao menos, terem, né, conhecido a pessoa de alguma outra maneira, né? Mas na política, por se tratar de poder, dinheiro e o político ser muito desacreditado no país, os haters, eles
batem forte, sabe? Assim, envolvem sua família, envolve... Só que a maioria dos políticos, eles criam uma casca porque eles sabem que o brasileiro ele vai até a página 2. Eles apanham 15 dias e depois não apanham. E aí acontece alguma coisa, uma Copa do Mundo, o verão, o Natal, sei lá, alguma coisa que acontece no país e o povo meio que desvia daquilo, né? Sim. Então, atualmente, agora vai ser a CPMI do 8 de janeiro. É isso que vai explodir lá. Muitos deputados usam a CPI, a CPMI, como palanque, né? Total. Para poder, né, na próxima eleição... Se promover, né? Se promover e etc e tal. Aquilo, na verdade, eu vou te falar que Brasília é um grande reality show. Onde tem tudo. Tudo acontece de uma maneira programada, sabe? E o povo fica meio, né, à mercê da vontade daquelas pessoas ali dentro. Eu confesso para você que para mim foi difícil, né, porque eu cheguei amarradão, com o coração aberto. Falei, puta, cara, vai ser legal, experiência né? nova, né? E aí, tu começa a ver que não é. A coisa é muito difícil. Sim. Então, eu me adaptei, trabalhei bastante, estudei, fiz vários cursos enquanto eu fiquei em Brasília, né? E agora estou aí. Eu sabia que seria difícil a minha eleição, sabia completamente, por esse fator que eu falei para vocês. Ainda fiz a campanha do Rodrigo Garcia para governador, e o Rodrigo tinha o lema de nem para a esquerda, nem para a direita. Eu sou um governador independente. Não foi nem para o segundo turno, entendeu? Sim. Porque ninguém queria nem para a esquerda, nem para a direita. Sim, que O país... Atualmente o país está assim. O que você é? Para qual caminho você vai seguir? Exato. Eu não sei. E não sabe, então sai do jogo. Pega a camisa e fica no banco de reserva. Nem entra em campo. Nem entra em campo. É bem isso entendeu? mesmo. Nem entra em campo. Ô, Frota, em que momento que você tomou a decisão de romper com o Bolsonaro, com a família Bolsonaro e com o bolsonarismo? O que aconteceu exatamente? Você falou, cara, isso daqui é meu limite. Logo no início, quando a gente estava em campanha, eu conversei muito com ele, porque tinha uma preocupação muito grande em relação à Lei Rouanet, né? Eu sabia que ele não entendia absolutamente nada. Muita gente ali em Brasília Rouanet, não entende nada de Lei Rouanet. não gostam de cultura e etc e tal. Eu sabia que ele vinha na contramão da cultura, porque ele já tinha falado isso para mim, e ele ficava muito preocupado por causa daquela campanha liderada pela Daniela Mercury, do hashtag Ele Não, que várias atrizes da Globo fizeram e etc e tal. Que movimentou muito. Movimentou muito. E ele queria se vingar disso. E eu falava para ele que não era o caminho essa vingança. Até porque a cultura no país é uma coisa de extrema importância. Opa. De extrema importância. E que se ele estava recebendo ódio ou repúdio da classe, ele deveria dar um tapa de luva de pelica na classe e tentar aproximar promover eles, né? a cultura, ainda que ele não gostasse. E ele meio que foi irredutível com isso. E ele diminuiu, ele acabou com o Ministério da Cultura, transformou na Secretaria de Cultura uma espécie de vingança. Eu falei para ele que ele estava mexendo com pessoas que tinham milhões de seguidores, que essas pessoas todas juntas iam massacrá-lo, né? Ainda assim foi inútil. Ele aí eu vi que, sabe, a coisa não ia andar direito. E para mim era uma coisa importante. Apesar de eu nunca ter pedido a ele para ser ministro, secretário, eu entrei lá como deputado, mas eu falei assim, cara, eu já tive tantos problemas também com a classe artística, vai ser uma maneira da gente poder se reaproximar e eu poder abrir o canal da cultura novamente, etc e tal. Eu entrei com esse pensamento lá. E achei que ele fosse, inclusive, né, aos poucos aceitar isso. Ouvir, né, pelo menos. E aí, em determinado momento, quando eu estou já em Brasília, já estava começando... Estava para começar o ano, ainda estava ali em dezembro, ele me chama e fala para mim o seguinte, olha, o Temer veio aqui, me pediu
uma fatia do meu governo. Eu não tenho nada para oferecer para o Temer agora, a não ser a Secretaria de Cultura. E eu vou dar para ele porque ele quer colocar o Osmar Terra, que era um deputado que eu nem conhecia, o Osmar Terra, um médico, 6 mandatos, um cara experiente, um senhor já de, acho que 70 anos, 60 Sim. e poucos anos. E aí ele fala, pô, vou colocar esse médico. Aí a primeira coisa que eu indaguei, ele falei, pô, tu vai colocar um médico na Secretaria de Não faz o Cultura? Eu menor não tô sentido, né? entendendo Qual essa a lógica? parada. Por que tu não coloca alguém que é mais próximo da cultura, chama alguém, né? Não, porque o Temer quer, não sei o que. Eu falei, tá bom. Aí ele falou, só que vamos fazer o seguinte, como eu sei que ele não sabe nada e ele não quer fazer merda, assim mesmo que ele falou, embaixo da Secretaria de Cultura, do secretário, tem 6 secretarias, Frota. Você pega, você vai para o mercado que você conhece todo mundo e você convida essas pessoas para essas 6 secretarias. Ok. Qualquer um que você convidar, eu assino embaixo. Falei, tá bom. Maravilha, Aí eu né? comecei a ligar Beleza. para um monte de gente. Liguei para Antônia Fontinelli. Eu queria ver se a Antônia Fontinelli, na época, eu conversei com ela para ela ser a secretaria, pegar a secretaria da diversidade. Liguei para Marlene Matos. Tá. Quando a Marlene Matos soube que era o Bolsonaro, ela quase me mandou tomar no cu. Falou, vai se fuder, Frota. Eu nunca, porque eu cheguei e falei, Marlene, tem tudo a ver, você é uma mulher negra, Lésbica, gay, né? lésbica, da cultura. E, pô, eu queria que você viesse trabalhar com a gente E na Xuxa secretaria. aí. Queria que você viesse trabalhar com a gente na secretaria Monta as Paquitas de Brasília, Isso, já as pensou? Paquitas de Brasília. da diversidade. Ela virou e falou: eu quero que o Bolsonaro vai tomar no cu, Frota, vai se fuder, entendeu? Você tá pensando que eu ainda falei pra ela, pô, você é o combo perfeito. Ela, combo caralho, entendeu? Aí eu falei, puta. Será que ela achou que você tava zoando com a cara Não, eu dela? tava. Aí eu liguei pro Carlos Lombardi, sabe? Tá, Que fez sim, autor. aham. Sim. Falei com o Carlos Lombardi para ele pegar a Secretaria de Fomento, que inclui Lei Rouanet. Um cara inteligente, autor Sim. de novelas e etc. Bom, enfim, falei, puta, vai dar uma cara. Aí liguei para um amigo meu, tirei ele da Fox, ele tinha 11 anos de Fox. Quem que era? O Pedro Henrique Peixoto. Tá. Pedi a ele para... ele foi um dos primeiros diretores do Pânico, fez video show, fez um monte de Ok. coisa. Aí eu falei, pode sair, cara. Porra, você vai vir vai pegar a Secretaria de Audiovisual. A única secretaria que eu tinha dúvida, que eu não conhecia ninguém, era de direitos autorais, porque, pô, eu não sou desse meio. Aí eu liguei para o Celso Russomano. Falei, ô Celso, se você fosse escalar alguém para direitos autorais, me dá 5 nomes aí. Ele me deu na hora 5 nomes. Eu falei, desses 5, quem que você iria trabalhar? Ele falou, pô, o melhor seria esse. Aí eu liguei para esse cara, o cara aceitou. Aí o que eu fiz? Você lembra o nome dele? Marcos, agora não me recordo o sobrenome. Tá. Aí montei, ficou faltando só a da diversidade. Ok. Ninguém queria Ninguém um queria. Bolsonaro. Imagina. Aí ficou 5 secretarias, faltando uma. Aí eu liguei para o Osmar Terra e falei, Osmar, o Bolsonaro pediu para preparar as secretarias para você. Ah, tá, então a gente se vê em janeiro. Eu falei, porra, puta loucura é essa? Pô, vai preparar a secretaria para você, janeiro já vai estar rodando. Sim, já tá valendo. Já tá valendo. Como é que vou falar com você só em Sim. janeiro? Não, quero falar agora. Aí ele falou, não, mas eu tô indo para o Canadá passar o Natal e o Ano Novo com a minha família. Eu falei Prioridades. assim, vamos fazer o seguinte, você vai pegar o avião, esse avião por acaso tem escala? Ah, tem escala em Guarulhos. Falei, então a reunião vai ser em Guarulhos. Você vai ficar um tempo parado em Guarulhos, a reunião vai ser lá. Então eu fechei um restaurante em Guarulhos, levei todas as pessoas para o restaurante, ele desceu do avião e foi para lá, para o avião, para o restaurante. Aí apresentei, fiz as apresentações, Lombardi, fulano, não sei o que, coisa e tal. Enfim. E aí ele levantou, não, tá tudo certo, obrigado, Marlene foi embora. Matos não foi. Não. Aí ele foi embora para passar o Natal no Canadá. E aí, porra, cara, virei o ano, comecei o meu ano legislativo na Câmara. Um detalhe, nessa reunião ele tinha concordado com todos os Com todo nomes. mundo. Bacana. Ele não tinha nem muito que concordar, porque era uma ordem do presidente. Ótimo. Entendeu? Mas a gente fez uma coisa assim, vai ter que ser, entendeu? sim. Mas já fui apresentando ao Lombardi, Secretaria de Fomento, fulano, Secretaria de Audiovisual. Ótimo. Então não tinha muito que... E aí, cara, ele foi embora. Quando chegou em
no final de janeiro, quase no início de fevereiro, essas pessoas que eu convidei começaram a me ligar e falar assim, ô Frota, sabe aonde vai ser o hotel, se eu vou ter crachá, quanto que eu vou ganhar, se eu assino contrato, se não é contrato, se é... CLT, como é que funciona a parada? Eu falei, meu irmão, para mim vocês já estavam trabalhando. Aí os caras falaram, não, ninguém ligou pra gente até hoje. Isso um me falou. Aí eu liguei para outro, vi que não falou. Aí liguei pro Lombardi, o Lombardi falou, não, até hoje ninguém me chamou, Frota. Aí eu falei, puta, cara, o que aconteceu? E eu, faixa branca, primeira vez em Brasília, sim. falei, pô, vou lá no Osmar Terra. Aí cheguei no Osmar Terra, falei com ele, ele virou para mim e falou assim, pô, eu achei que o Onyx Lorenzoni, que era o chefe da Casa Civil, tivesse falado contigo. Falei, não falou nada. Ele falou, pô, então vai lá conversar com ele. Ai, aí eu meu falei, Deus. fudeu. E já sei que... Já entendeu alguma coisa. Alguma merda já deu. Aí eu fui até o palácio. Cheguei no palácio, aí, pô, o Onyx me atendeu, falei tudo isso pro Onyx, ele já sabia, obviamente. Ele falou, não, Frota, eu achei que o Osmar tivesse falado com você. Nós somos do Rio Grande do Sul, nós dois, somos compadres, não sei o que, coisa e tal. Ele foi pro Canadá, depois eu encontrei com ele, não sei o que. Eu sei que a gente foi para Porto Alegre, e como ele já foi deputado estadual, eu fui prefeito, cara, aquele papo todo, nós achamos melhor trazer uma galera de lá. Meu pai. Aí eu falei, pô, mas e os caras que eu convidei? Ele falou, não, os caras que você convidou, tá desconvidado. Tipo assim. Estão demitidos. Aí eu falei, cara, mas, pô, vocês não me falaram isso, as pessoas estão me ligando. Pô, isso é uma puta de uma sacanagem comigo. Sim. E eu somatizo a parada pelo trabalho que eu tinha feito junto ao outro lá para ser Claro. presidente. Eu achava que eu era um cara que eu não podia receber esse tipo de coisa pela guerra que eu me enfiei. Pô, vocês sabem, pô, eu tive 1,5 milhão de Sim. reais em processo, caralho. Sim. Entendeu? Por defender o Bolsonaro. Sim. E aí, porra, eu falei tudo isso e o Onyx virou e falou, Frota, ó, tá decidido, já começou. Aí eu fiquei muito puto, porque eu não sou político. Eu tava iniciando ali, eu fiquei muito puto. Te deram uma carta branca pra fazer uma parada Eu me e senti simplesmente um idiota. te tiraram, Sim, né? Aí Foi traído, aí eu de certa peguei e forma. falei, puta, eu vou na sala do Bolsonaro. Aí desci, tipo, bati lá no presidente, aí mandou eu entrar, eu entrei, aí eu vomitei em cima dele. Falei, porque eu tinha uma intimidade muito grande com ele, caralho, puta que pariu, Bolsonaro, cara, quem manda nessa merda é você, é o Onyx, quem é? E falei tudo pra ele, contei toda essa história que eu tinha, que eu contei pra vocês, eu contei pra ele porque ele só, na cabeça do Bolsonaro, ele só sabia até a hora que ele falou, ó, quem você chamar, eu assino embaixo e parou tá por tudo aí. certo, entendeu? Aí eu contei tudo pra ele. Quando eu acabei de contar, ele tem mania de ficar passando a mão aqui assim. Ele virou pra mim e falou assim, tá, pô, tu não vai querer arrumar essa confusão agora pra mim, pô. Trazer essa pica pra mim agora não, pô. Vai, porra, resolve essa porra. Eu falei, como é que eu vou resolver a parada? Tu não é o presidente? Tu não fui eu que bati aqui na tua porta pra pedir para você, que olha, eu tenho 5 secretarias, eu nem sabia que existiam essas secretarias, foi você que me chamou, tem gravado, inclusive, recado teu aqui no meu celular. Porra, eu não vim atrás dessa porra, foi você que me chamou. Então você que tem que resolver, não sou eu. Quem é o presidente aqui? Pega essa porra desse telefone, liga pro Onyx Lorenzoni e fala, vou colocar todo mundo que o Frota indicou. Aí ele falou, não vou fazer isso, eu não quero confusão, caralho, essa pica é sua, e você se vira com isso, e o caralho. Eu já tinha tido uma discussão com ele por causa dos processos. Porque os processos, a maioria foi para defender ele, e quando eu cheguei para falar com ele, ó, olha aqui os processos. Eu achei que o PSL fosse pegar e fosse bancar os processos. Os advogados e tudo. Ele virou e falou assim, a boca é tua. Cada um... conta é Ele sua. botou na sua, assim, cada sem um, medo. a boca é sua, cada um babado. que assume o que fala. Eu falei, caralho, mas eu briguei com o Caetano Veloso por tua causa. O Caetano era meu amigo, caralho. O Caetano sentava no meu colo. O Gilberto Gil, porra, eu sentava. Chico Buarque. Eu sentava na casa do Meu Gilberto Gil Deus. ouvindo ele tocar a música. O Chico Buarque, eu joguei 200 partidas de futebol com o Chico Buarque. Porra, eu briguei por tua causa com esses caras. E não só com eles, com outras pessoas. Porra, não, isso daí é problema teu, a boca é tua, cada um assume seu BO e o caralho me deixou com esse processo, me fudeu nessa parada do... Isso no primeiro mês? Isso tudo em janeiro já. Só pra Só contextualizar, pra isso foi começar a um parada. mês. Aí o que acontece? Nessa hora que ele me fala isso, tava tendo a sessão na Câmara.
Aí é que começa o inferno astral, porque, porra, eu não fui político, desci, eu fui a pé do palácio até a Câmara, uns Uma 400 metros, mas Ok. fui, entrei, eu estava de líder do PSL, pedi o tempo de líder para falar, e aí abri a metralhadora .50 e sentei a porrada no Bolsonaro, no Onyx, lá Temer? no Temer não, o Temer não tinha nada com isso, no que ele chamou para ser o secretário lá, Osmar Terra. Osmar Terra. Sentei a porrada. Na Marlene Matos. E aí aqueles deputados que tinham sido eleitos comigo, ninguém sabia desses Ninguém bastidores. sabia história nenhuma. Então os caras olharam pra minha cara e falaram: Tipo, tá o louco. Frota ficou louco, caralho. Como é que ele entra aqui e agora ele tá batendo no Bolsonaro e eu apontando pra câmera, falando: eu sei que você tá aí dentro assistindo e o caralho, o que você fez foi errado e o cara blá, blá, blá. Os mais espertos falaram assim: ó, o Frota tá tomando a primeira porrada de muitas que ele sim. vai tomar, os deputados Tá mais entendendo como antigos. funciona. E os deputados novos que entraram junto comigo naquela leva de 52 deputados, olharam e falaram: puta, esse cara é um puta louco, ele tá de traidor e o caralho, quem ele pensa que é. E aí, meu irmão, virou um inferno, até que o Bolsonaro ligou pro presidente do partido e falou: ó, eu não quero Frota, porque o Frota não vai fazer o nosso jogo, entendeu? Ele vai bater. Ele, porra, já veio falar que eu pedi a prisão do Queiroz. E aí ele me ligou puto no telefone e falou: caralho, você tá pensando que você é quem, porra? Como é que tu me pede a prisão do Queiroz? Tu quer me fuder? Quer fuder meu filho? Você tá louco, Frota? Cala tua boca. E bateu o telefone na minha cara. Eu fiquei assim, né? Porque eu falei: cara, eu entrei lá pra combater a corrupção. O Queiroz é um cara corrupto. Eu, porra, falei: eu quero a prisão do Queiroz. Falei no meio do plenário. Aí ele ficou puto. Aí veio o Flávio Bolsonaro também, chegou e falou: porra, meu pai tá puto contigo, como é que você pede a prisão do Queiroz? Porra, tu não sabe que isso vai me prejudicar e o caralho. E aí, meu irmão, minha vida virou um inferno, porque... E o Bolsonaro, essa foi a última treta que teve. E aí, o meu nome ainda estava num café da manhã no dia seguinte do Palácio. Eu fui. Tinha 1000 pessoas no Palácio e o Bolsonaro, ele é cheio de brincadeirinhas, tipo assim: ah, eu estou namorando o Rodrigo Maia, ah, eu estou ficando noivo de fulano. Quando eu entro no Palácio, ele me viu, aí ele veio na minha direção, estava conversando com um grupo de pessoas, ele veio na minha direção, aí me pegou pelo braço. Primeiro ele veio com uma gracinha e tinha uma mulher gravando. Aí ele chegou no meu ouvido e falou assim: porra, Frota, fecha essa matraca, porra. Tu quer me fuder? Eu quero continuar transando contigo, porra. Aí quando ele mandou essa gracinha, a mulher tava gravando. E a mulher soltou isso imediatamente na rede social, só que ela só picotou a parada. Então tu abre o Google, hoje tá lá o Bolsonaro assim: porra, Frota, quero continuar transando contigo, porra. Entendeu? E aí, meu irmão, aí virou um inferno, virou... E aí minha vida... Ai, meu Deus do céu! Minha vida foi um caos, cara. Foi a última vez que eu tive cara a cara com ele, o caramba, né? Com ele pedindo pra transar. Pra transar contigo, você. falando que queria continuar, né? Eu sou uma pessoa muito gráfica, eu tô tentando não imaginar Não, pelo essa amor de situação. Deus, não. Isso Vamos tem no abrir essa Google. cena. Depois vocês pegam aí Bolsonaro e Frota Meu no Deus. Palácio, no café da manhã, tu vai ver. Nunca mais trocaram palavra alguma. Nunca mais transaram. Aí virei inimigo número 1, né? Virei o inimigo número 1. Né? E aí, porra, foi um embate de 4 anos, que é óbvio que eu sabia que eu ia me fuder. Só que eu falei assim: eu vou cair, mas eu vou levar ele junto também, meu irmão. E aí levou. eu não medi esforço nenhum. Determinadíssimo. Entendeu? Fui pra cima, perdi minhas redes sociais e o caramba, arrumei uma confusão generalizada, mas eu falei: eu vou até o fim. E eu fui na ferida, né? Porque, pô, como eu conheço bem, então era uma parada de, porra, vagabundo, safado, Você sabia pilantra, entendeu? E bati forte. Tinha gente que ligava pra mim e falava: caralho, toma cuidado, tu tá dando um passo maior do que, ó, porra, tem a milícia no Rio de Janeiro. Então, você não ficou com medo real, Meu assim? irmão, Você não teve medo? Medo eu tenho todo dia, mas, pô, vou fazer o quê? Né? Nessa guerra não dá pra você... Tu não pode amarelar, Você entendeu? entrou. Tu tem que, ou tu vai, ou tu não vai, né? E aí você viu que eles tentaram colocar
Primeiro veio o Henrique Pires, aí depois veio o Ricardo Braga, que era um banqueiro, que não deu certo. Aí depois chamaram o Roberto Alvim, que fez aquele discurso nazista. E aí depois vem Regina Duarte, que, porra, cara, é óbvio que a Regina Duarte não ia dar certo naquela parada, não tinha como ela dar certo, ela não tem estrutura física para aguentar a bandidagem. E depois veio o Mário Frias. O Mário Frias sentou com ele e falou: meu irmão, o que você quer que eu faça? Eu chupe você, eu faço qualquer coisa que você quiser. Aí o Bolsonaro falou: puta, esse é o cara que eu preciso, que vai fuder a classe, que vai botar teto, que vai mexer na Lei Rouanet, que vai fazer tudo que o Frota não faria, ou que o Frota iria gritar e o caralho. Vou pegar o Mário Frias. Aí botou o Mário lá, entendeu? Que era meu amigo, inclusive. E aí, porra, ficou... Quando ele assumiu, né? Eu chamei o Mário para um debate. Ele marcou o debate com todo mundo e no dia ele sumiu. Ele deixou a gente esperando no debate. Ficou com medo? Será? Ficou com medo. Ele sabe que a gente ia falar forte com ele, né? Eu fiquei 4 anos na Comissão de Cultura. Então a gente brigou muito, né, nessa situação toda. A cultura praticamente ficou estagnada. Sim, ficou. Ancine, esses 4 anos, foi dilacerado. Eu acho que esses 4 anos, assim, eles já foram tristes. Porque a gente teve a pandemia, né? A cultura, naturalmente, independentemente do governo que estivesse ali, iria se fuder. Mas eu acho que se fudeu muito mais por causa dessa gestão. O cara que não gosta da cultura, exato, né? Exato. Então ele fala, pô, não aprova isso, os editais pararam, as produções pararam, os filmes pararam, os financiamentos. Tudo parou. E tudo em função de um cara que, pô, na cabeça dele ele falou: meu irmão, a classe me fudeu, agora eles vão ficar 4 anos apanhando. E, pô, eu me admirei muito o Mário Frias, entendeu? Porque, pô, um cara que foi criado na TV Globo, fez novela, fez série, sabe da classe, sabe da dificuldade que ele enfrentou, foi pra Rede TV apresentar programa e o caramba, passou sufoco, passou necessidade, caramba. Porra, ele cai lá dentro e, porra, mas... o Mário pensou no... Pô, eu quero me garantir aqui, entendeu? Porque, porque você, pô, você como deputado, tu tem 30 funcionários, carro... Você manda, desmanda, tem dinheiro garantido no fim do mês, né? Dinheiro garantido no fim do mês. Suporte para tudo que é coisa. Agora é 42 mil reais, antes era 33. Aí Caramba. tu tem mais 5 mil de não sei o quê, 6 mil de não sei o quê, mais 7 mil de não sei o quê, ajuda de custo, restaurante. O caralho, meu irmão, tu fala, puta, tu tem uma vida privilegiada, entendeu? Pra caramba. Muito privilegiado. Porra, pra caramba. Muito privilegiado. Você se arrepende, né? Eu acho que até para dar um nó final nessa história política, você se arrepende... Ou você pensa em apoiar alguém no meio da política como você fez, ou isso nunca mais você consegue fazer? Cara, apoiar assim do jeito que eu apoiei é muito difícil, porque eu fiquei muito traumatizado e muito ferido. É um arrependimento? Não é arrependimento, mas eu saí muito traumatizado, eu saí muito ferido dessa história. Eu apanhei muito, as coisas se fecharam para mim, né? Então, foi muito perigoso. Como eu não sou um cara político, eu não tenho curral eleitoral, eu não tenho grupo político, meu pai não foi ministro, não tenho tio, não tem histórico, cara, para mim é mais difícil. Então, carreira política é uma coisa que eu tô conta, pensando muito como é que eu vou fazer. Eu tenho até outubro para eu pensar. Quando eu olho para trás e vejo tudo de bom que eu fiz na política, e fiz e deixei, me dá vontade de continuar. Mas quando eu olho para esse outro lado e vejo que, porra, a batalha que foi, sem eu ser um cara sem ter uma família, entendeu? Política. Porque a maioria que está lá, com raríssimas exceções, porra, são filho, neto, primo do neto e do filho e do coronel e do... Porra, então, sabe? E aí se formaram grupos. Então tem a bancada da bala, que são os policiais, aí tem a bancada evangélica, aí tem a bancada de não sei o quê. Então, são bancadas, sabe? Tudo fechado entre Tudo si, muito já. fechado. Eu não faço parte de nenhuma bancada. Então, eu fiquei meio assim, entendeu? Eu fiquei um cara meio que low profile, um cara independente, e isso não funciona lá dentro, porque o jogo não é esse. O jogo não é esse. Sim. Agora, vamos voltar um pouco? Vamos lá. Porque eu preciso falar sobre isso. Vamos. Porque eu tenho um sonho de fazer um aniversário temático. Qual?
E o tema do aniversário seria casamento da Cláudia Raia e Alexandre Frota. E eu queria estar vestindo o vestido da Cláudia Raia. Porque não era um vestido, né? Aquilo era... Não sei o que era, mas era algo. Era um negócio grande. Era algo muito grande. Do tamanho dela. Existe esse recorte da sua vida, Frota, que eu acho muito curioso, porque a gente sempre vê a Cláudia falando muito dessa história. E você não fala, eu não vejo você falando tanto sobre este momento, pelo menos não de uma forma tão escrachada e divertida como ela faz. Ela Inclusive, botou tá no livro recentemente. No começo dela, do livro dela, é o Exato. casamento de vocês. Então, assim, eu queria muito saber a sua versão dessa história, de, enfim, da igreja lotada, do cruzeiro que você jogou. O chapéu O chapéu, pelo amor de Deus, quero todos os detalhes possíveis. A parada começa... Vamos começar pelo início, né? Existiu há muitos anos atrás uma revista famosa da sociedade no Rio de Janeiro chamada Interview. Tá. E tinha uma socialite chamada Carmita Medeiros, que era uma espécie de Alicinha Cavalcante do passado, né? Ela era super descolada, conhecia todo mundo, estava em todas as festas. Network, o caramba. Aí, um dia toco o meu telefone e é a Carmita falando o seguinte: Alexandre, quer sair na Beija-Flor? Aí eu falei, quero. Aí ela falou assim, então, você vai sair de destaque, você vai ser o Adão. Aí eu falei, maneiro, e quem vai ser a Eva? Aí ela falou, vai ser a Cláudia Raia, que tá namorando o Jô Soares e o caramba. Eu falei, legal. E aí, ficou aquela coisa, né? E aí, tem que conhecer, não sei. Aí tinha uma feijoada no Rio de Janeiro muito famosa, do Ricardo Amaral. Sim. Guilherme Araújo, no Hipopótamos, chamado Feijoada do Amaral. Que é um pré-carnaval antes, fazia ele, o Boni, todo mundo. E a classe inteira. Todo mundo desse a peso, novela das 8, das 7, das 9, telecurso. Ia todo mundo. E aí, eu fui na parada, né, já sabendo que eu ia ser o Adão, aí eu dei de cara com a Cláudia Raia lá dentro. Aí quando eu vi, eu falei, meu irmão, essa mulher não vai ser mais do Jô, vai ser minha. Não vai ser. Que maravilhoso. Eu já pensei logo nisso e ali eu já fui para um ataque nela, direto. Na época em que você podia falar coisas e atacar. Hoje em dia tu faz isso, é assédio, não sei mais o quê. Bom, enfim, troquei ideia com ela. E aí, passou uns dias, um tempo assim, eu sei que a Cláudia estremece a relação dela com o Jô, e o caramba, e naquela época, eu fazendo sucesso na novela, e, sabe, eu falei, meu irmão, quer saber, eu vou... Onde está a Cláudia Raia? Os caras, tá gravando no Teatro Fênix, o programa do Jô. Eu entrei dentro do teatro, peguei ela pela mão, levei ela embora, na frente do Jô Soares. Meu Deus! A gente foi embora. Eles ainda estavam juntos. Tava um negócio meio... Estremecido. Ok. Eu lembro até hoje que ele ficou olhando pra minha cara, tipo... Tá rolando. Roubou minha mulher. Roubou a Eva. Bom, eu sei que, cara... Aí a gente teve um relacionamento bem bacana. A gente namorou. E aí, vamos casar. Cara, aí vamos casar. Eu falei, cara, a gente tá fazendo sucesso, fazendo novela, fazendo filme, fazendo teatro, o nosso casamento tem que ser um casamento... De novela, né? Tipo, épico, né? Vamos parar o Rio de Janeiro. Vamos parar o Rio de Janeiro. A primeira coisa que eu liguei foi pro Boni. Aí eu falei, Boni, a gente vai fazer a novela. Primeiro eu queria saber se você quer ser padrinho e, além de ser padrinho, eu quero saber se a Globo vai transmitir. Aí ele falou... Vou mandar as câmeras pra lá, vou mandar não sei o quê. E papapá. Eu sei que, cara, a gente montou um casamento. A Cláudia, ela sempre gostou muito disso. Ela é amiga de pessoas que... figurinistas, moda, personal style, aquelas coisas todas. Então ela montou esse vestido, né? Eu parecia um marciano. Eu parecia um marciano com cabelo, eu tinha aquele mullet do Zezé de Camargo. Outro dia que eu olhei... Tava na moda. Mas outro dia que eu olhei, eu falei, olha só, cara. Como a moda era perversa, né? Aí eu de prateado, eu parecia da comissão de frente da Portela, entendeu? E aí, Quem se casa de prateado? Eu tava de prateado, sapato prateado, meu irmão, tava o MC prateado. E aí, cara, a gente
promoveu o casamento. Ela, às vezes eu vejo a Cláudia falando que foi tudo ideia do Alexandre. Eu sempre gostei muito de produção, mas não foi só minha, não. Porque ela sempre gostou da grandiosidade e o caramba. Enfim, e aí ganhamos a festa no... aquelas épocas boas que tudo era permutado. Então nós ganhamos o Copacabana Palace, a festa. Não sei, foi um negócio assim, viagem pro Havaí e o caramba, enfim. E era um negócio muito louco, porque era desde o bicheiro, padrinho, até o chacrinha. Meu irmão, tinha 90 padrinhos a parada. Meu Deus do céu. Surreal. Todo mundo que você puder imaginar. Você lembra quem são os 90 padrinhos? Não. Eu lembro. Eu lembro do Chacrinha, tinha um monte, tinha uma galera. Tinha bicheiro. Tinha bicheiro, o Anísio Abraão e o caramba. Enfim. E aí foi aquela festa, aquela coisa toda. Parou a Candelária. Foi um negócio surreal. E a gente aí viaja para o Havaí, né? Pô, eu pedi uma coisa que fosse a minha cara. Eu falei, puta, eu quero ir para o Havaí. Quero ver praia, sol, né? E a Cláudia era uma outra pegada. E aí, quando a gente está dentro do navio, né, cara? Eu nunca tinha ido de navio. Pô, o navio fazendo aquela excursão pelas ilhas. E o cara, aí na hora do jantar, a Cláudia me aparece com um vestido e um chapéu, meu irmão. Maior do que um mexicano, sabe? Aquele chapéu assim. Eu era um cara de... Como que ela levou aquilo na bagagem, mano? A única vez que eu acho que eu tinha saído do trilho foi com a roupa do casamento. Porque eu era um cara de calça jeans e camisa, Hering, só. E aí, pô, me aparece aquilo, eu tive uma discussão com ela, eu falei, pô, não é possível esse chapéu aqui dentro, caramba, pô. Fiquei meio assim, sabe? E aí a gente teve uma discussão, e aí ela tinha uma mala de chapéu, sei lá, não lembro. Assim que eu peguei toda a mala de chapéu, fui na beirada do... e joguei o chapéu no mar, entendeu? Joguei aquele monte de chapéu, assim, parecia um disco voador o chapéu, indo embora aqui assim. E aí, cara, mas a gente teve assim, a gente foi um casal feliz, a gente não teve filho nem nada, mas a gente viveu muitas histórias. Então, a gente estava na noite do Batomushi com um amigo nosso na lancha, a gente viu aquela situação do Batomushi, enfim, a gente viveu muitas histórias e fizemos coisas legais também na televisão. Né? Fizemos no teatro, espetáculos e o caramba. Mas eu era muito novo, entendeu? Os dois eram muito novo, novos, né? Ela muito nova também. E aí, obviamente, que a coisa chegou uma hora que não deu certo, entendeu? A gente estava fazendo Matou a Família e Foi ao Cinema, do Neville de Almeida. Aí estava fazendo a peça com o Wolf Maia. Aí estava fazendo a novela, sabe? Tudo somatizou demais. E aí chegou uma hora que eu falei, cara, eu quero estar solto, entendeu? Na vida. Mas partiu de você? Assim, Partiu de mim. E eu fui um cara assim, que eu sempre fui assim nos meus relacionamentos. Ó, eu vou embora. Pode ficar com tudo. Eu só vou pegar a minha camisa, minha calça e vou meter o pé. E vou começar de novo. Eu não quero saber, a geladeira é sua, o fogão é meu, o carro, o chapéu, nada. Fica com tudo e eu vou meter o pé. E sempre fui assim, entendeu? Saio eu, o carro, a roupa e já era. Né? Muitos relacionamentos meus que eu saí dos relacionamentos foram assim. Então, e ao longo da nossa vida, algumas vezes a Cláudia falou bacana, outras vezes ela derrapou, como derrapou há pouco tempo, quando disse que eu tinha me relacionado com a Marisa Monte, né, e no programa da Astrid, né, lá no Saia Justa, que a gente não achou legal. Ela veio até pedir desculpa e etc. e tal. Algumas vezes também eu falei algumas coisas que também magoou, mas no fundo e na verdade, assim, eu acho que foi um relacionamento bacana, que ficou, foi uma história.
Fico magoado às vezes quando ela fala, né? O jeito como ela falou a meu respeito na Astrid Fontinelli foi chato, porque ela falou: porra, você acha que só eu casei com o Alexandre Frota e a Maísa que saiu com ele, sabe? Tipo. Ela falou muita gente ali, né? Então são coisas assim. Então eu meio que, sabe, assim, deletei da minha vida essa questão de falar. Acho ela uma puta atriz, acho ela canta, dança, representa bem, sabe? E, porra, seguiu uma carreira bacana, né? Tá aí, foi casada com Edson e... Então, para mim, foi tranquilo, assim, sabe? Eu consegui absorver essa situação. Eu acho que depois de tantos anos assim, eu acho que você ficar remoendo coisas com as pessoas que você viveu, porque eu fui um cara que eu não fui preparado para o sucesso, e eu não era ninguém numa quarta-feira, e na quinta-feira eu não podia andar na rua. Quando eu fiz a primeira novela, eu não podia andar na rua, e eu falei: caralho, eu Do sou nada, um sucesso, né? Mudou. Que tá entendeu? Eu fiquei acontecendo? louco. Minha cabeça deu um nó, porque ninguém me preparou para isso. E eu tive uma vida que, cara, eu fiz todas as viagens que eu quis, eu saí com todo mundo, namorei todas as mulheres que eu quis, fui em todas as festas que eu queria, aproveitei tudo que eu queria. Então, a minha vida foi muito conturbada e eu fui muito sem freio, entendeu? Eu tenho um amigo meu que fala para mim, até hoje, porque eu falo, a maneira como eu vivi, ele fala: caralho, Frota, mas tem um amanhã. Eu falava: foda-se o amanhã. Eu vivo hoje. Quero saber hoje. Eu vou viver hoje. O amanhã, quando amanhecer, eu vou começar a pensar no amanhã. Eu fui muito assim várias vezes, e isso muitas vezes me levou para caminhos que não foram bons. Entendeu? Se eu tivesse me preservado, se eu tivesse me mantido, sabe, bacana, assim, sem... Não que eu tenha feito nada de errado, mas é que eu acelerei demais, sabe? Você foi pelo caminho que você achou que fosse mais fácil ali, eu fui, né? cara, sabe, assim, eu fiz novela na Globo que eu, protagonizava as novelas e eu não aproveitei isso da maneira como eu deveria ter aproveitado. Entendi. Entendeu? Porque eu tive todas as oportunidades, a Globo me deu todas as oportunidades. O Roberto Thalma, diretor de novela, além das novelas, me levou para a área de eventos. Então, eu trabalhei em Rock in Rio, Tina Turner, Madonna, Michael Jackson, Bon Jovi, Rock in Rio, edições do Hollywood Rock. Eu fiz um monte de coisa que hoje faziam na MTV, fazem no Multishow. Eu já fazia lá atrás, Minuto do Rock, Boninho começando, dirigindo, sabe? Então, eu fiz muita coisa, mas eu sinto que, pela maneira, sabe, louca, eu, não aproveitei. Em que momento, Frota, isso. que rolou essa sua separação da Globo? Porque a gente recentemente assistiu o Pacto Brutal, vamos falar sobre isso daqui a pouco também. Você vinha numa crescente, assim, enlouquecedora lá na emissora, galanzão, bonitão, atuando super bem, e de repente dá uma quebrada nisso, dá uma quebrada. O que aconteceu para você romper com esse ciclo? Eu tive alguns problemas, primeiro, com diretores. Eu nunca tive problema com horário, nunca faltei. Mas que mesmo tipo de quando problema? louco, eu chegava bem para gravar. Eu era um louco consciente. Louco eu sabia em que a hora... sentido? Louco. Eu usava cocaína, usava maconha, êxtase, qualquer coisa assim, mas eu ficava no reloginho, entendeu? Mas se é pra gravar 8h30, eu vou estar lá. Entendeu? Para de bater, droguinha, para de agora, bater. Entendeu? E sai fora. E muitas vezes eu fui dormir no camarim da TV Globo para já acordar lá, entendeu? Então eu chegava tipo 5 horas da manhã, 6 horas eu entrava na Globo e aí ia direto pro camarim, o camarim todo escuro, dormia. Quando era 9 horas, que era a hora para estar chegando, eu já estava lá dentro. Ótimo. Tomava um banho gelado, e vamos gravar, entendeu? Então eu nunca deixei ninguém na mão nisso. Mas muitas vezes eu batia com o sistema, né? Eu vou te dar um exemplo. Eu estava gravando uma novela, Perigosas Peruas, com a Silvia Pfeiffer. Lembro. E aí a Silvia, a gente protagonizando a novela, eram 2 casais, Mário Gomes e Vera, eu e Silvia.
E aí, cara, a Silvia fala, de repente, pô, eu tô com fome. E aí o produtor, ela vira pro produtor, fala, pô, eu queria comer. Aí o produtor falou, não, mas agora não vai ter a comida, aí não vai dar o sanduíche agora. Aí ela falou, cara, mas eu tô com fome. Ele falou, não, mas, pô, agora não vai ter. Eu falei, meu irmão, se tu não trouxer a comida dela agora, eu não vou gravar. Sentei na rua, sentei no meio-fio e falou, ó, vai pegar o sanduíche para ela, o suco. Então, senão não tem gravação, hein? Já mandei logo assim. Então, algumas coisas assim que aconteciam que, porra, a casa, de repente, falou, puta... Mas, tipo, foi um ato de rebeldia, mas de rebeldia pensando no Mas bem-estar da sua foda, mas ninguém não parceira, entende né? isso. Não. Eu, quando fiz a primeira novela, Livre para Voar, o Mário Gomes estava saindo daquela porradaria toda que tinha acontecido com ele. O Jaime Monjardim me chamou. Assim que eu assinei contrato com a Globo, quando eu entrei na TV Globo, o Jaime Monjardim quer falar contigo. Aí eu fui lá e ele falou, ó, queria te falar o seguinte, nós não vamos criar outro Mário Gomes. Já vou te avisando já, porque Nossa. ela falou assim para mim. Já deu Porque recado, né? nós não vamos criar outro diretão. Mário Gomes. Porque ele tinha visto o meu jeito, né? Porque depois do Mário, o Silvio e o Carlos Lombardi, Silvio de Abreu, você disse. Tá. eles, depois do Mário, eles apostaram em mim na questão do sem camisa, Ok. de calça Saradão. jeans. Aí depois veio Humberto Martins, Pasquim e Marcelo Novaes, né? Teve o Rodrigo Lombardi. Teve o Rodrigo Lombardi. Essa leva então também, né? foi mais ou menos essa A sequência. essa sequência, né? E, pô, eu ouvi isso da cara dele, entendeu? Assim, direto, né? Eu fiquei, pô, eu falei, caralho, mano, só tinha Nem ouvido- cheguei, já tô tomando nem uma, cheguei, né? já tô tomando essa, né? Foram coisas conturbadas, assim, sabe? Eu não era que eu atrasava, eu decorava texto, eu gostava Mas você batia de estudar. frente. Mas eu batia de frente, eu ficava meio irritado com algumas coisas, sabe? Às vezes o autor escrevia coisas que eu não gostava, eu ligava pro autor e falava, vem cá, porra, não concordo com essa parada que tu tá escrevendo pro meu Você personagem. fez Alcer Carrasco? Eu não gosto do... Mudei o nome uma vez. Eu falei, puta, eu não gostei desse nome. Do nome do seu Esse personagem personagem? não tem cara de Marcelo, esse personagem tem cara de Cadu. Aí o Silvio não, o Lombardi. Porra, eu falei, porra, não, cara. Tem cara de Cadu, não é cara de Marcelo. Aí ele falou, tá bom, eu vou botar o Cadu. Olha, ainda você deu. E o caramba, entendeu? Então, foram coisas assim. Até que eu não rompi com a Globo. Eu fiquei lá 12 anos, eles não renovaram meu contrato. Mas teve 2 momentos que foram, acho que... 3 momentos que foram importantes, assim, para... Essa somatória. Não dá mais. Que era o sonho de todo ator fazer a novela do Gilberto Braga, novela das 8. Aí o Daniel me chama, Daniel Filho, e fala assim, eu tô te escalando para a novela das 8. Eu falei, eu não quero fazer. Você rejeitou o Gilberto Ele falou, Braga. como que você não quer fazer a novela do Gilberto? Todo mundo quer. Eu falei, eu não quero fazer. Não é uma novela que eu acho que seja para mim. Eu gosto de fazer a novela das 7. Eu tô bem na novela das 7 e quero ficar na novela das 7. Ele falou, não, mas você vai fazer? Eu falei, puta, não vou. Ele falou, então eu vou te demitir. Eu falei, então me demite. Sabe que novela que era? Tem ideia? Puta, cara, não lembro. Aí eu sei que eu saio, vou lá no Boni e falo, Boni, eu vim aqui me despedir de você. O Daniel vai me demitir porque eu não quero fazer a novela do Gilberto Braga. Eu tô bem na novela das 7 e não quero sair para a novela do Gilberto. Aí ele virou e falou assim, Fronta, calma, deixa que eu resolva a situação com o Daniel. Faz o seguinte, você vai para São Paulo, fica no Maxud Plaza, se hospeda lá, vai passar uma semana lá, vamos botar um carro à tua disposição, vai ver teatro e caramba, desde que eu resolvo. Uma semana depois, o Boni me ligou e falou, ó, pode voltar, tá tudo certo com o Daniel. Eu voltei, mas fiquei 1 ano na geladeira. Mas não fui demitido. Ok. Né? Teve essa, teve a outra que o Talma me chama... De Corpo e Alma foi do Gilberto, não? De Corpo e Alma. Glória. Da Glória. O Talma me chama e fala assim... primeiro o Eric Johnson me liga. O Eric Johnson me liga, eu fui fazer com o Talma morar lá em Paraty para fazer o Sorriso do Lagarto. Tá. Com o Raul Cortez, Maitê Proença, aquela coisa toda. Fiquei lá morando 3 meses lá. Quando eu chego
de viagem, no último dia de gravação, na época da secretária eletrônica ainda, tinha um recado assim: Frota, é o Eri. Tá tudo bem? Eu queria te pedir uma coisa. Conversei com a Sininha de Paula. E Thalma vai fazer a próxima novela das 8, da Glória. E tem um personagem, o Gótico, na novela. E é um personagem que eu acho que eu poderia fazer muito bem. Eu queria que você pedisse a ele. Eu falei, puta, caralho. Eu era muito amigo do Thalma. Eu falei, puta, mas como é que eu vou pedir o Thalma, puta, pro Eri fazer a novela, cara? Aí, porra, cara, eu acabei de ouvir o recado, toca o telefone, é o Thalma. Falou, tá fazendo o quê? Eu falei, pô, tô aqui em casa, cheguei agora, né, de Paraty. Ele falou, pô, vem pra cá que eu vou fazer uma macarronada. Aí eu fui. Eu morava na Fonte da Saudade, no Rio de Janeiro, e o Thalma ali na Lagoa, pertinho. Aí fui pra casa dele, aí cheguei lá, tinha uma galera, o pessoal do Barão Vermelho, tinha gente pra caralho. E eu fiquei lá naquela coisa, o Thalma cozinhando, e eu na cozinha com ele, e eu, puta, fala, não falo, do Eri, o caramba, não sei. Aí as pessoas foram indo embora, e eu fui ficando. Aí quando eu fui lá para as 4 da manhã, a gente ainda conversando poucas vezes, eu falei, puta, Thalma, deixa eu falar um negócio contigo. Eu nem sabia, eu falei, pô, tu vai fazer a novela das 8 agora, da Glória Pérez? Ele falou, vou. Eu falei, pô, sabe o Eri Johnson? Ele falou, sei. Eu falei, puta, o Eri Johnson disse que tem um papel de um gótico e ele queria fazer esse papel. Aí o Thalma ficou calado, meu irmão. Aí eu fiquei com uma cara, meu irmão, que eu não sabia onde enfiar a cara. Aí eu fui para casa. No dia seguinte, de manhã, o Eri me liga. E aí? Tava lá na casa do Thalma? Falou com ele? Eu falei. O que ele falou? Ele ficou calado. Aí ele falou, porra, Frota. Eu falei, porra, o que eu vou falar com o cara, mano? O cara é o diretor-geral da novela. Aí ele falou, não, mas porra, dá uma insistida, não sei o que. Aí passou uns dias, o Thalma me ligou e falou, Frota, eu tô indo na casa do Mário Lúcio Vaz, que era o boss da parada. Nós vamos fazer um jantar lá, vai a Glória Pérez. Eu quero que você vá. Aí eu fui jantar. Então, você já conhecia a Glória nessa época? Não, conheci a Glória nesse dia. Acho que conheci a Glória nesse jantar. Aí sentou a Glória na minha frente, eu, o Thalma, a mulher do Mário Lúcio Vaz, o Mário Lúcio Vaz. E aí o Thalma, não, então, vamos fazer a novela, não sei o quê, coisa. A novela que o Vitor Fazano fazia. Não, vamos fazer, não sei o quê. E vou dar a lista aqui. Aí abriu uma lista de atores. E aí começou a falar os nomes. Escalação. E aí virou e falou assim, no papel do gótico, Eri Johnson. E aí eu olhei pra cara dele, tipo, puta, deu tu certo. Escalou o Eri, né? Aí, pô, não falei nada. Aí ele virou pra Glória e falou, ó, e eu quero botar o Frota na novela também. Eu falei, puta, mano. Puta, eu tô bem na novela das 7, mano. Vou pro horário das 9. Lá vou eu pra essa novela. Aí eu, puta, como é que eu ia falar ali na mesa, assim? Aí eu fiquei, não, eu quero ver se eu coloco Frota, não sei o quê, o personagem, enfim. Cara, eu fui pra casa, falei com o Eri, né? Liguei pra ele e falei, ó, Eri, tu tá na novela, e o caramba, blá. Aí veio a história que você tava falando aí do Pacto Brutal. Porque o Thalma queria que eu fizesse a novela, eu não faço a novela, consegui me desvencilhar da novela e entra o Guilherme de Pádua. Né? Na verdade, eu não me desvencilhei da novela. Na verdade, eu estava fazendo a novela das 7 e eu tinha tido um atritozinho com o Lombardi de negócio de personagem. Porque naquela época eu não entendia. O meu personagem estava fazendo muito sucesso e o Lombardi resolveu trazer o meu personagem, sumir uma semana e voltar fingindo que era um gay. E eu fiquei puto com ele com isso. Aí eu comecei a discutir com ele sobre essa parada e falei, mas não vou gravar. Se fosse hoje, meu irmão, era um presentaço. Aí eu falei, puta, eu não vou gravar. Eu não vou, pô, o personagem tá arrebentando, o cara quer que eu volte como gay, porra. Eu não entendi a parada, sabe? A lógica do negócio. E aí eu tava, pô, vai fazer o quê? Eu falei, pô, eu vou fazer um mexicano, sei lá que porra eu vou fazer. Eu não vou fazer o gay. Pode falar pro Lombardi. Aí o Lombardi ficou puto com isso. E a Glória pega, liga pro Lombardi e fala, pô, tu queria o Frota na novela. Ele falou, não vou liberar. Olha. Ele vai fazer a novela até o fim com o personagem que ele não quer fazer. E aí ele não me liberou. Tanto é que, voltando ao início do nosso papo,
o meu convite para o Lombardi, para ele ser secretário, foi uma espécie de desculpas e reaproximação dele. Eu encontrei com ele num restaurante e eu pedi desculpa a ele 20 anos depois. Que demais. Falei, Lombardi, eu queria te pedir desculpa, como eu fui inconsequente, né? Como eu fui cabeça dura, como, porra, eu perdi a oportunidade Você era muito que novo e você estava me achando deu. que podia fazer qualquer Sim, coisa. Pois é, ali, né? entendeu? Como eu fui inconsequente contigo, cara. Porque, pô, Foi juvenil. você me deu um puta de um presente e eu recusei e a gente brigou por causa disso. E por causa disso você não me liberou pra novela da Glória. E por eu não ter feito a novela da Glória, aconteceu o que aconteceu com a Daniela. Infelizmente. E aí, porra, o mundo deu uma... Sabe? Então foi todo um processo muito complicado, né? Então, eu acho que essas coisas assim foram gerando, foram deteriorando, né, um investimento que a relacionamento, né, emissora com a emissora. pudesse fazer em mim. Porque Sim. os caras falaram, puta, cara, o cara tá dando tilt toda hora, entendeu? Não vamos renovar o contrato. Eu nunca fui mandado embora. Eu não não teve renovei o como- contrato e quando chegou em 2000... Eu voltei para a Globo que eu fiz Malhação. Eu fiz 99 e 2000 eu fiz Malhação, né? Então foi a última vez que eu tive na Globo. Uma ligação. Quando você, eu queria me aprofundar nessa história de relacionamento com a Globo, mas é que você soltou agora uma informação que eu acho que vale a pena a gente até questionar. Aham. Você se culpa de alguma forma pelo Uau. que aconteceu com a Daniela Não, Pérez? nem um pouco. Que bom. E nem na época. Não, nem na época eu me bom. culpei. Eu realmente, né, só falo que se eu tivesse feito, né, é aquele se. Aham. O caminho seria hipotético. outro, Sim. né? Ela estaria viva até hoje, porque, Sim. pô, era eu no personagem e pronto. O Guilherme, né, ele pirou, né, ele se aproximou dela e, porra, o personagem dele, quando ele soube que o personagem dele ia sumir da novela, Ele ficou até enlouquecido, porque né? a maneira como ele estava agindo, né, fez com que a Glória ficasse preocupada e ela realmente falasse, pô, cara, eu vou diminuir a gravação desse cara para ver se Dá uma baixada na se bola, dá uma né? baixada na bola. E aí, porra, aconteceu todo aquele processo, né? Eu estava chegando de São Paulo, de São Paulo no Rio de Janeiro e acompanhei aquilo tudo de perto, né? Para mim foi um choque, porque a gente já tinha feito aquele espetáculo Blue Jeans, Sim. tinha feito muito sucesso e foi de lá que o Thalma e a Glória tiraram ele, porque a Glória foi assistir o Blue Jeans justamente no dia que eu não fiz. Ah, tá. Ela assistiu com o Guilherme me substituindo. Olha Olha. só. Que ele era o substituto. Ele era era o o cara substituto que- de todo mundo. do stand-in, ali. Tá. dos três ali que pudessem, né? E no dia que eu não fui fazer o espetáculo, puta, a Glória foi assistir. E aí eu tava, já que o Frota não vai fazer, vamos botar esse cara para fazer aí, ó. Esse cara tem um jeito que dá para fazer, caralho, não sei o que, enfim. E aí, loucura. porra, botaram o cara, entendeu? E deu aí tudo no que deu Deu ali. tudo no que deu, porra. Como Que foi merda. revisitar isso com o documentário? Puta, eu fiquei muito agoniado. Foi? Fiquei muito agoniado porque tinham muitas coisas que eu não fazia ideia que tinham acontecido. Eu vivi aquilo intensamente, porém, eu nunca soube, e a Glória nunca tinha me falado, que no enterro, no velório, ela já sabia que era o Guilherme de Pádua, porque o delegado já tinha ligado para ela para falar, mas pediu a ela que não anunciasse, porque, primeiro, o velório estava lotado de imprensa, Nossa, foi ia criar enlouquecedor. uma catarse generalizada e era capaz dele fugir. Então ela já sabia, não falou para ninguém. Depois, a segunda pessoa a saber foi a mãe do Gazola, a Norma. E a Norma falou para mim. Eu fui a terceira pessoa a saber, Caramba. né? Mas sem saber que a Glória sabia. Já sabia. Aham. E aí a Norma me chama e fala, a polícia já sabe quem matou a Daniela. Eu falei, puta, quem? Aí quando falou o Guilherme de Pádua, eu não acreditei. Eu falei, puta, Norma, como é que vai falar isso pro Raul? Ela falou, a gente tem que falar.
Aí tinha uma capela lá do São João, né? No cemitério, tava todo mundo dentro, gente pra caramba. Devia ter umas 3 mil pessoas do lado de fora e a aquela capela lotada. A cenação. Aí eu subi numa cadeira, pedi para esvaziar a capela, saiu todo mundo e ficou o Gazola. Aí ficou Maurício Matar, eu, Gazola, o Tony Tornado. O Eric Johnson tava lá também, não tava? Tava, mas não nesse momento. Era o Tony Tornado, o Edilson, não era o Eric. Tá. Eu sei que nós combinamos entre nós, né, assim, eu ajoelhei no chão e abracei o Gazola assim pela cintura. E fiquei de frente para ele aqui. O Maurício sentou desse lado, acho que era o Zé de Abreu, não lembro agora. O Maurício sentou desse lado e deu o braço para ele. Outra pessoa deu o braço aqui e o Tony Tornado foi atrás, tipo, fazendo massagem. E aí a Norma vem andando com a capela vazia, chega no ouvido dele e fala: filho, o que a mamãe vai falar para você é muito forte, você precisa... A polícia já sabe quem matou a Daniela. E ele estava de cabeça baixa, né, chorando. Aí ele... Quem? Eu nunca mais me esqueço disso, porque estava a cara dela... A dele e a minha aqui. Aí ela virou e falou: puta, foi o Guilherme de Pádua. Meu irmão, na hora que falou isso, o Gazola é um cara do meu tamanho, forte. Ele é grandão, né? Ele levantou com todo mundo, ele quebrou a capela inteira, ele ele comeu o banco da capela, Deus do céu. e ele socava tudo e ele queria sair pela janela. Ele queria sair pela janela, ele queria ir atrás do Guilherme de Pádua, porque o Guilherme de Pádua tinha encontrado com ele na noite anterior na delegacia, tinha abraçado ele e tinha falado para ele: ô Raul, você sabe que eu gostava muito da Daniela, qualquer coisa que você precisar, eu tô aqui, irmão. Meu Deus do céu. E ele teve abraçado, ele falava: eu tive abraçado com aquele animal, caralho, enfim, meu irmão, foi uma cena que eu nunca mais esqueço. Até a hora que eu consegui jogar o Gazola no chão e fiquei em cima dele. Ele ficou na posição fetal, ele entrou em colapso, assim, sabe? Foi uma cena... Estado de nervos, né? Não, ele ficou, cara... E aí, pô, foi aquela situação, né? Todo mundo que estava do lado de fora da capela estava achando que estava tendo uma pancadaria dentro da capela. E eu, quando assisti agora o documentário, eu fiquei muito chocado, porque eu fiquei sabendo de muitas coisas que eu não fazia ideia antes, né? Eu sabia do advogado, mas não sabia como que o advogado tinha chegado no lugar, que o advogado tinha passado. Partes, né? Faltavam partes. Aí eu confesso a você que o primeiro episódio eu assisti em pé, em casa, e me fez mal assistir, porque eu fiquei muito agoniado com a parada, porque depois disso eu e o Gazola, a gente ficou muito amigo, né? Ele, para não pirar, eu levei ele, praticamente botei ele dentro do jiu-jitsu para ele começar a fazer luta. Depois eu convenci ele a vir morar em São Paulo. A gente veio morar em São Paulo para fazer uma peça de teatro para cabeça dele, né, cara? Porque, pô... Dá uma arejada, né? porque era uma coisa assim... Ele tinha planejado uma vida, era uma linda história de amor, e que um cara veio, porra, e deu aquela... Sabe, cortou Interrompeu tudo. esse roteiro que né? Tanto é que, pô, ele sofre muito com isso até hoje, sofre, né? né? É uma coisa Os que depoimentos que ele deu ali no documentário foram muito são muito, sensíveis, né? Eu acho que todas as pessoas que pesados. participaram ali, que tiveram uma convivência com a Daniela, com a Glória, até mesmo com o Gazola, todos aqueles depoimentos eles foram muito fortes. O que assusta a gente são as coincidências que atrelam você ao Guilherme, né? Sim. Essa maré de pontos. coincidências assim que são muito... Fazendo a mesma peça de Exato, teatro. exato. E aí o cara vai te substituir na novela, que era um papel que era para ser teu e tudo mais. Você tinha algum tipo de relacionamento com o Guilherme? Não, nenhum. Sim, o Guilherme, quando ele chegou, ele fez teste pro Blue Jeans. Tá. Para fazer elenco de apoio. Ele apareceu lá. Ele era um cara que ele criava uma certa confusão com alguns atores. Comigo ele não tinha criado nenhuma confusão, mas ele criava com alguns Também atores. Também vê o Frota lá todo forte, ele né? Ele teve algum problema com o Maurício, ele teve problema com o Fábio Assunção, né? E aí a única coisa que eu vi assim foi uma noite que a gente acabou o espetáculo, a gente ainda ficava um tempo conversando no teatro, ele saiu para ir embora, daqui a pouco ele voltou todo ensanguentado, que disse que ele pegou o motorista do táxi, e aí ele tinha passado numa blitz e o motorista do táxi não quis parar e a polícia atirou e pegou. Meu Deus!
Ele chegou todo ensanguentado assim no teatro, né? De volta. A gente ainda estava lá, né? E outra coisa que me chamaram a atenção também foi porque no espetáculo eu tinha um canivete que eu manuseava esse canivete contra um outro ator. Ele me substituiu 2 ou 3 vezes. Na terceira vez que ele me substituiu, ele manuseando esse canivete, ele cortou o queixo do ator em cena. Verdade. Entendeu? Isso fala lá no documentário também. Né? Então, coisas assim, mas né, a vida levou para esse processo. Né? O documentário ele trouxe muitas coisas a respeito do Guilherme de Pádua, que né, eu era muito novo quando todo esse escândalo, quando toda essa situação veio à tona, né? Então me fez relembrar de coisas que estavam meio que perdidas na minha memória. Só que Guilherme de Pádua morre recentemente, né? Eu acho que... Segundo o Gazola, por causa do Pacto Brutal, né? Assim, condenou ele a... Ele deve ter assistido aquilo lá e aquilo deve ter deixado ele agoniado. Né? Porque, de uma certa forma, né, tudo que foi explicitado ali no documentário falava que o Guilherme de Pádua ele queria a todo custo o holofote. Isso. E pelo bem ou pelo mal, ele teve de novo o holofote. Só que eu acho que, diferentemente da época de quando ele cometeu o crime, não existia isso daqui. Né? Não existia rede social. Ele apanhou muito, né? Exato. As pessoas entraram... forte. Só que quando vem o documentário, muita coisa fica ainda nebulosa sobre a vida dele, né? Sobre quem ele era de verdade, assim, fora do mundo da fama. E recentemente um irmão dele deu uma entrevista falando que o Guilherme de Pádua era homossexual. O que você sabe sobre a vida pessoal do Guilherme de Pádua? Não, que ele era homossexual, isso para mim nunca me interessou. Mas que o Guilherme gostava de sair com homens, ele vivia lá com a Heloína. Com a Heloína dos Leopardos. Leopardos, né? Acho que ele até chegou a ser leopardo. Sim. E acho que a Heloína botou ele para fora. Que ele era problemático. Pois entendeu? Mas o Guilherme tava no jogo, meu irmão. Entendi. Entendeu? Tipo, e aí, o que vai acontecer? Vamos sair, tu vai me dar a novela para fazer, eu saio contigo. E vamos embora, entendeu? E era isso, ele estava no jogo, aberto para qualquer coisa. Entendi. Mas eu nunca me interessei se ele era homossexual, se não era. Até porque o espetáculo, ele era justamente, o Blue Jeans, ele falava sobre esse difícil mundo, né, dessa coisa, principalmente desse eixo Rio-São Paulo. É um espetáculo muito forte. Que ficou 4 anos em cartaz. E depois teve uma montagem de novo, não teve? Mas a nossa montagem foi imbatível. Mas eu lembro do Blue Jeans voltar tipo ali nos anos 2000. Isso mesmo, o Wolf trouxe de volta. E engraçado, o Blue Jeans, eu vou falar uma história para vocês. Eu comprei os direitos do Blue Jeans e levei para o Wolf remontar. O Wolf não remontou durante um ano. Aí acabou a licença do direito. Aí o Wolf foi lá e comprou. Aí o Wolf começou a montar. Eu estava fazendo uma minissérie na Globo e começaram a montar o Blue Jeans e o Wolf não me chamou para fazer. E aí eu tinha vários amigos fazendo. Entre eles o Maurício, o Fábio Assunção e mais vários outros amigos. E aí, cara, os caras sempre me ligavam pra falar, pô, a gente tá fazendo o Blue Jeans, tá do caralho, não sei o que. Eu falava, caralho, mano, era a peça que eu, tinha... Você investiu. Que eu queria fazer, exato. que, não sei o que. Porque eu tinha feito teste pro Blue Jeans em 83 e eu não era sindicalizado, então eu fui barrado no teste. Puta merda. Vai vendo. Aí, cara, eu fiquei muito mal com isso. Quando eu acabo de gravar a minissérie, no último dia que eu acabo de gravar a minissérie, eu vou para casa, tem um recado do Wolf e do Maurício Matar. Frota, nós estamos aqui na casa do Wolf, dá para você dar um pulo aqui? Isso era 2h da manhã. Eu peguei o carro, fui ali no Jardim Botânico, frente à TV Globo. Uma facilidade, né? 2h da manhã, vem cá. Eu fui. Aí quando eu cheguei lá, estava reunido o Wolf, o Fábio Assunção, alguns outros atores e o Maurício Matar. Aí o Wolf virou para mim e falou assim, Frota, brigamos com o Rômulo Arantes. O Rômulo abandonou o espetáculo e a gente vai estrear daqui a 10 dias. Nossa. E conversando com o Maurício, conversando com o Fábio, eles falaram que só tem uma pessoa que pode pegar em 10 dias o que a gente ensaiou em 8 meses. Você. Tu quer fazer o espetáculo?
Que maravilhoso. Cara, era um espetáculo. Eu falei, eu quero. Ele falou, então, a partir de amanhã, nós vamos passar 10 dias ensaiando só para você. Falei, beleza. Era, né, um dos papéis principais. E aí eu caí de cabeça. Ele teve uma briga com o Rômulo durante o ensaio. E o Rômulo virou, mandou o Wolf tomar no cu e falou, eu vou embora do espetáculo. Virou as costas e foi embora. E abandonou a 10 dias da estreia do Blue Jeans. Deus do céu. Aí, pô, Caiu como uma luva pra você, pô. Que maravilhoso. É que tinha que ser meu, isso. né? Total. Porque, pô, Sim, um ano é atrás eu verdade. tinha falado pro Total. Wolf fazer. E aí eu acabei fazendo, o espetáculo, porra, explodiu de sucesso, né? Teve todos esse contratempo em relação ao Guilherme. Isso já foi bem quase no final da nossa temporada no Flamengo, que era no Teatro no Flamengo. E depois a gente veio para São Paulo. Aí sai o Maurício Matar e entra o Humberto Martins no lugar. Sai o Fábio Assunção e entra o Pedro Vasconcelos no lugar também do Fábio Assunção. E eu vim para São Paulo. E aí eu vim para São Paulo e nunca mais fui embora. Falei, puta, vou ficar aqui em São Paulo e não quero mais voltar para o Rio de Janeiro, vou morar em São Paulo, e aí fiquei em São Paulo. Maravilhoso. Ô, Frota, só voltando pra gente também já matar essa parte, na hora que você estava falando dos problemas que você estava tendo com os diretores, eu falei, pronto, né? Tipo, o teste do sofá. Vieram com papo. Não, o Wolf correu atrás de mim. Ah, é? Correu atrás de mim Conta tudo. em Poços de Caldas. Fui fazer a novela em Poços de Caldas, o Wolf me chamou lá no quarto. Pô, eu fui no quarto dele. E trocar como que ele ideia com estava? ele. Não, e engraçado. E como que ele te recepcionou no Não, quarto? e o engraçado é o seguinte, que depois disso, eu fiz a novela com ele, a gente estourou na novela, fiz outros trabalhos com ele e fiz o Blue Jeans. E ele nunca tocou no assunto comigo, tipo, pô, tu lembra lá em 86, quando a gente tava fazendo, a novela era Livre para Voar, Ok. foi todo mundo morar em Em Paraty. Não, em Paraty não, em Poços de Caldas. Caldas. Tony Ramos, Carlos Camurati, aquela gente toda, e aí o Wolf me chamou no quarto, e aí, pô, veio com aquele papo, pô, tira a calça aí, o caramba, e pô. Aí eu meio que corri assim por dentro do quarto, falei, porra, Wolf, tá louco, e o caramba, e aí consegui sair do quarto, sabe? Ele tava bêbado, Não, ele eu tava de roupão, Ele sabe? tava de roupão? Tava de roupão. Ele vai chegou- ficar puto, né? ele de eu chegou a falar se exibir pra Não, você? Não, Tá. Mas, pô, deu aquela, pô, tira a calça aí, assim, pô. Tira a calça jeans, bota o aquela fio dental. coisa, sabe? Meio assim, sabe? E foi só essa vez também. Depois a gente ficou amigo e, pô, a gente fez coisas boas, a gente fez muita coisa em teatro, eu e Wolf, e a gente nunca conversou sobre isso. Essa é a mesma novela que eu contei outro dia e virou uma notícia que a gente estava lá no hotel e aí eu cheguei. Aí você levou a galera pra puteiro. Aí eu cheguei, eu convenci o motorista do ônibus da Globo, falei para ele, irmão, eu vou fechar um puteiro e vou levar todo mundo. Tu leva a gente? Ele falou, leva. Aí veio todo mundo, produção, figurino, maquiagem, o caralho, Galera toda no cenógrafo, câmera, e o caramba, entrou todo mundo no ônibus e a gente parou em frente ao puteiro, desceu todo mundo e, pô, fizemos uma festa dentro do puteiro. E Festa aí, no puteiro. Festa no puteiro. E aí quando... acabou, era 5h30 da manhã e a gente tinha gravação 7h30. Puta o merda. Wolf, entendeu? Então, os caras chegaram, todo mundo foi pro quarto, tomou banho, desceu todo mundo, tipo, Água café gelada, da manhã, café. né? Desse tamanho. Café da manhã, não sei o que, coisa e tal. Mas, pô, não aconteceu nada demais. Mas como eu contei isso, ficou todo mundo, nossa, o Frota levou a Todo equipe mundo da pro Globo pro puteiro. puteiro. Pô, toda novela todo mundo vai pra puteiro, né? Porra, tu vai gravar a novela em cidade de interior, isolada, meu irmão. Primeira coisa que chega numa gravação é saber aonde tem a quadra de futebol, aonde é o puteiro e aonde vem cocaína. Acabou. Entendeu? É a sequência. Você sabe quem é o traficante da cidade, aonde tem uma quadra de futebol de salão e, porra, aonde é o puteiro. E todo mundo sempre elege um bar para ser o bar do pico todo nosso, entendeu? Então, acaba a gravação, vai todo mundo pra... Outro dia eu vi os caras do Pantanal, fizeram o Baixo Pantanal, Sim, e o caramba, Não, é tranquilo, entendeu? Não tem nada de
demais. Eu acho que... Isso em todas as cidades que vocês foram fazer locação era sempre... Não em todas, mas, porra, eu confesso a você que eu aproveitava muito, entendeu? O funcionamento é mais Eu meio que aproveitava, eu namorava as atrizes, entendeu? Eu não queria saber o que estava acontecendo, eu viajava na parada, entendeu? A gente fica aqui ouvindo o Frota falar, namorava as atrizes. Quem, Frota? Não, eu namorei atrizes, saía Quem, Frota? com as atrizes, entendeu? A gente acabava se envolvendo, cara, porque, porra, era uma época diferente, entendeu? Você passa 8 meses beijando a mulher, entendeu? Porra, fazendo várias cenas e o cara, uma hora esbarra. Vou contar uma coisa pra vocês. Eu tinha uma vontade de trabalhar com a Letícia Spiller. Tá. Tinha maior vontade de trabalhar com a Letícia Spiller. Aí um dia chegam para mim e falam assim, Frota, tu vai fazer a novela das 7, 4x4. Maravilha. Me deram 10 capítulos para fazer o Raí. Tá. E o seu par vai ser a Letícia Spiller. Eu falei, porra, Pronto. meu irmão, vai ser do caralho. Eu vou arrebentar na novela e ainda do lado com a Letícia Spiller. É agora. Agora é o meu Bom, momento. Aí, tudo certo, comecei a fazer a leitura para decorar, estudar personagens, aquela receita. Calça jeans, sem camisa, meio brucutu, né? Humor com uma pegada de sensualidade, tudo que a gente já tinha feito antes. Por acaso, eu tinha levado para a TV Globo, junto com o Roberto Batalin, eu e o Batalin, levamos o Marcelo Novaes, que era amigo nosso de teatro, pegava onda no Leblon e que sempre vivia falando pra gente, pô, Frota, me apresenta lá na Globo, me bota na Globo. E, caramba, um dia eu e o Batalin falamos, pô, nós vamos te levar para te apresentar o Roberto Talma e levamos, e apresentamos. E o Talma, pô, tá, não sei o que, coisa e tal, guardou o Marcelo no banco de atores, Reserva. né? de atores. E aí, cara, porra, eu falei, cara, vai ser muito maneiro, cara. Aí o Talma pega, vira pra mim e fala assim, puta, eu tô indo embora pra Malhação. Aí eu falei, puta, tá bom, tu não vai mais dirigir a novela 4x4? Ele falou, não. Eu falei, quem vai dirigir? Ele falou, o Ricardo Odton. Eu falei, então fudeu. Porque o Ricardo Odton não gosta de mim, eu não gosto do Ricardo Odton e ele vai me tirar da novela. Cara, não deu 3 dias, secretário do Ricardo Odton, o Ricardo tá te chamando aqui, Frota. Eu fui lá no Projac. Aí cheguei no Projac, sentei. Quando eu abri a porta da sala dele, ele falou, não precisa nem sentar. Eu só queria te informar que tu não vai fazer a novela mais. O Talma foi para Malhação. Se você quiser, tu vai com ele, mas eu tô tirando você da novela. Puta Falou assim na minha merda. cara. Eu na porta, sem poder sentar. Aí eu falei, tá bom, Ricardo, valeu. Ele falou, tem mais um detalhe. Lembra o amigo que vocês apresentaram pro Talma? O Marcelo, o cabelo de surfista, o caramba. Eu falei, lembro. Ele falou, é ele que vai fazer. Ainda mandou assim, ó. Aí eu saí e fui embora. Engole essa, Aí eu falei, puta, aí eu falo, né, o Marcelo fez a novela, casou com ela, tiveram um filho e o caramba, papapá. Você acha que poderia ter sido você? Não poderia ter sido. Não poderia ter sido eu, mas, porra, Te tirou Mas a oportunidade. Mas poderia. Assim, entendeu? não sei se você tá sabendo, o Ricardo Odton já não tá mais na Não, Globo. eu De tô repente você feliz pode ir lá. Falar assim, "Oi, Globo." eu tô feliz que aquele filho da puta não tá, porque... Mas por quê? O que eu vou te aconteceu? falar. Qual que foi o... Não, porque ele nunca gostou de mim. De graça, De assim? graça. Você não tem ideia. De graça. Não é ideia. O Frota não faz o tipo dele, entendeu? E eu conheci o Ricardo ainda namorando a Lídia Bronde e ele fazendo teatro no circo voador, cabeludo, todo Sabe o que eu acho hippie que era? e o caramba. É concorrência. Aí O Oddington também passou o Aí rodo eu lá na Globo. eu não fazia, o cara me tirava de tudo. Foi igual o Boca do Lixo. Tá. O Talma me chamou pra fazer Boca do Lixo com a Silvia Pfeiffer. E o Daniel entrou, foi na sala assim, sentou, tava na sala de leitura, o Daniel sentou na minha frente, Daniel Filho. Já tinha tido aquela treta com ele lá, que não queria fazer. Ele sentou na minha frente e falou assim: você vai fazer a novela, você vai fazer a série, né? Você tá preparado? Eu falei, tô preparado. Ele falou assim, só que você sabe que eu não queria que fosse você, né? Eu queria que fosse o Richelli. Falei assim, pois é, mas tô eu aqui, eu que vou fazer. Aí ele falou assim, eu espero que... Aí ele pegou assim na minha gola, tava com a camisa, pegou, espero que você faça bem. E virou as costas e foi embora. E ele sabia que eu ficava meio tenso com ele. Então, nos primeiros capítulos que eu fui gravar, ele entrava
na porra do estúdio. Tipo, Pra ficar olhando, tipo assim, deixar mais tenso ainda, sentava né? e ficava me olhando, entendeu? Só que eu, analisar. só que essa minissérie, eu estudei muito, mas muito. Além de decorar, eu estudei todos os caminhos do personagem. Então, eu sabia tudo, de tudo. Então, eu estava muito concentrado, né? E foi uma minissérie difícil, porque a Globo tinha tomado uma porrada do Pantanal e, na sequência, a Globo na sequência, a Manchete lançou aquela série As Sereias, que tinham Cantos das Sereias, uma coisa assim. E aí a Globo tinha que lançar alguma coisa em cima. Então eles chamaram o Silvio de Abreu e falaram, vamos fazer Boca do Lixo, porque Boca do Lixo, dos 12 capítulos, 11 eu estava nu com a Silvia Pfeiffer, né? E eu sou um ator que eu sei que eu sou generoso e preocupado com a atriz, porque a gente veio gravar em São Paulo no inverno. E a Silvia entrava em pânico, porque ela além de estar muito frio no inverno, ela tinha que ficar nua e ela ficava preocupada com o seio, sabe? Então eu defendia tudo isso para ela em cena. Combinei isso muito com o Thalma, né? E o Thalma, a gente fez um puta de um trabalho bacana, mas eu passei por essas situações assim, né? O Daniel olhar para mim e falar, não, eu queria o Richelli no teu lugar. E o caramba. Mas essa da Letícia Spiller é maravilhosa, é maravilhosa. Nesse São sentido, duas atrizes que eu quis trabalhar. Foi a Letícia e foi a que tem a pinta aqui, como é que é o nome? Puta, esqueci. Tô ficando velho, é foda. Que tem a pinta. É a loura que tem a pinta aqui. Tá casada com o André. Ah, a Letícia... Não, peraí. Não era essa... Vinitz? A Dani Daniele Vinitz. É o tipo de mulher que eu gostaria de ter trabalhado, entendeu? Mas você, assim, quando você fala assim, gostaria de ter trabalhado, era já pensando assim, tipo, no after das gravações? Pensando no after das gravações, claro. Nesse sentido dessa pergunta, pra você, existe beijo técnico? Existe. Eu todas nunca essas dei. coisas? Você nunca deu? Eu nunca dei o beijo técnico. Não, e já aproveitando essa... Eu já sentava antes e já conversava e já falava logo, ó, nós vamos ter uma cena de beijo, nós vamos ficar, tipo... Virar a boca pra lá e pra cá. Aquele boca de beijo defunto, de né? Beijamim, boca de entendeu? defunto. Vamos beijar, entendeu? Você enfiava a Mas é língua porque sem medo. também eu contracenei com várias atrizes que permitiam, sem nenhuma sacanagem, Sim. mas achavam que era melhor, ficava, né? A não ser assim, por exemplo, eu tive cenas com a Irene Ravache, com a dona Irene Ravache, e eu, não tomei essa liberdade de falar, Irene, olha, não, aí eu Aqui fui... é língua na língua da Irene. Aí eu fui de boa, entendeu? Com a Irene, mas tem beijo técnico, sim, eu acho péssimo, porque é um negócio falso, que técnico, né? Mas que, tem atores que escolhem, né? Eu acho que isso vem muito da conversa do ator com a atriz. Senta e conversa, meu irmão, vamos beijar? Vamos beijar, entendeu? Não vamos beijar? Não vamos beijar. Eu nunca passei por nenhuma situação de ai, que é isso? O cara me beijou e o caramba, entendeu? Então, Mas de ficar excitado, por exemplo? Não, isso nunca. Sério? Não dava pra nunca. controlar? Não dava pra eu nunca tive problema com nudez. Nunca. Sim. E em novela nunca rolou, eu já fiquei nu com várias atrizes em novela, nunca rolou absolutamente nada. Porque assim, você fala pra gente dessas atrizes que você tinha o interesse de contracenar, tipo a Dani Vinitz, a Letícia Spiller e tal, e já pensando no after ali, né, pra uma pegação. Mas, cara, e quando era uma atriz que você tinha, sei lá, um desejo? Não, mesmo assim. Qual que era o trabalho mental? Não, o trabalho é que, ali você tá naquele... Concentrado demais naquele outra concentrado, coisa. né? É gravar pelado no frio, é isso, né? E depois você sai dali, aí você, né, nos incríveis anos 80, era, vamos sair daqui, vamos comer um japa? Vamos ensaiar. Vamos um japa, vamos ali comer o... tu ia comer o... Existia a possibilidade do pós. A parada era a seguinte, tu ia comer o japonês, não o japonês literalmente, tu ia comer uma comida japonesa no Vidigal, que já tinha ali um puta de um restaurante japonês. Dali você estava a 15 metros de um motel Vips. Depois de 4 copos de saquê, meu irmão, tá tranquilo. tá tranquilo, vambora, entendeu? Já era cliente fidelidade ali, né? Isso naquela época. Tá. Hoje, irmão,
esquece. Hoje, se tu faz uma parada dessa, é um assédio, porra, tentou me pegar fogo, você viu aí o que aconteceu com o Zé Maier e o caramba. Eu nunca me envolvi assim com o negócio de camareira e o caramba, camareira. Nunca tive, sabe? Eu sempre, a minha parada era a seguinte, puta, eu gostei dessa atriz, eu vou trocar uma ideia com ela pra ver se a gente sai. E o caramba, papapá, e assim foi. Isso incomoda muito os diretores também, porque os diretores ficam incomodados com essa... Sim. Né? O cara, porra... O cara chega aqui e já tá em cima de todo mundo. Isso é fogo. Ô, Frota, você pegou essa fase, que foi uma fase muito de ouro da Globo, né? Foi. E a Maria Zilda, uma vez, ela falou, né? Que lá dentro da Globo tinha também as áreas que a galera consumia drogas, assim, deliberadamente. E você é uma pessoa que fala abertamente também sobre o seu uso de drogas. De fato, como que era? Calma, pera aí. Eu sei que você quer muito saber o que o Frota falou a respeito disso, mas é que essa entrevista ela ficou tão legal e tão reveladora que a gente vai dividir essa entrevista em 2 partes. Então, a resposta dessa e várias outras revelações a gente vai publicar aqui no nosso canal na semana que vem. Fiquem atentos. E eu tô com outra roupa, gente, porque sim, a gente tomou essa decisão depois da gravação, porque obviamente a gente nem sentiu a hora passar com o Frota. Eu imagino que você aí assistindo também sentiu a mesma coisa. Então não perca, semana que vem, a continuidade dessa entrevista e sem brincadeira nenhuma. Se você já gostou da parte 1, você tem que ver a parte 2, que tá assim, imperdível.